E aí, sejam muito bem-vindos, senta aqui na mesa da mamãe, que hoje o negócio promete. Já vou dar uma dica logo de cara. O vídeo hoje vai ser longo, então ou você pega a sua pipoca, ou então você já coloca no 2 aí, acelera esse vídeo para você assistir ele inteiro. Sim, se você veio pela thumb, é uma treta que tá rolando aí na internet e hoje eu poderia dizer que com esse vídeo eu posso pedir música lá no Fantástico, porque esse vídeo ele vai poder ir para minha playlist de análise de pessoas, de religiosidade e de comportamento. Tá preparado? Vamos lá então. Você viu aí na thumb, tem várias pessoas. Se você conhece essas pessoas, você sabe que todas elas são do meio cristão, do meio evangélico, e eu tô aqui para fazer exatamente uma análise tanto corporal dessas pessoas, quanto uma análise comportamental. Então vamos começar pela parte do trabalho. Recentemente você está vendo aí que a maior foto foi a do Pablo Marçal. Quem é Pablo Marçal na fila do pão? Pablo Marçal na fila do pão é um cara que ele é empresário, ele trabalha aí com marketing digital, ele tá nas mídias e tal, e ele trazia um conteúdo, vamos dizer assim, cristão, evangélico, que você vai denominar do jeito que você quiser, dentro das suas palestras. Era meio que camuflado, mas agora ele está bem escancarado. E o que mais chama atenção para o Pablo nesses últimos dias é que ele levou uma galera aí para o Pico dos Marins, ele apareceu em todas as mídias, Fantástico, todas as televisões, por ser irresponsável. E aí, claro, vem uma enxurrada de pessoas que vão atacar o cara, ou seja, porque ele é coaching dos evangélicos e blá blá blá. Só que tem outros pastores aí na thumb, alguns nem, se você ver aqui para ver sangue, qual treta que o Pablo Marçal tem com todos esses, não é bem isso, tá? O que eu quero analisar aqui? Eu atendo pessoas, né? Eu sou uma terapeuta, trabalho com análise corporal, e dentro da análise corporal nós temos 5 dores, ou seja, 5 padrões de comportamentos dentro de nós. As pessoas são únicas? Sim, elas são únicas, mas elas são únicas dentro de um padrão de comportamento. E eu atendendo pessoas, eu também sou, quem acompanha o meu canal, eu sempre digo isso, que eu sigo princípios cristãos e que eu sou aí dessa turma, e a grande maioria das pessoas que eu atendo ou são pastores, ou são líderes, ou são pessoas que vêm do meio evangélico, então eu posso falar com conhecimento de causa. E eu tenho observado durante esse meu tempo de atendimento, que as pregações, a forma como as pessoas se comportam, elas também tá ali junto, o que determina como a pessoa age, como ela prega, o tipo de mensagem que ela quer passar, também está muito atrelado aos traços de caráter, tá? Então nós temos aí algumas pessoas, eu vou começar pelo Rodrigo Mocelin. Rodrigo Mocelin, ele é um pastor, se a gente observar, ele tem uma predominância esquizoide e psicopata. Esse cara, ele é super racional, vamos dizer assim. Então ele traz todas essas características dos seus traços para a forma como ele prega. Então ele é um cara bem mais racional, ele é um cara bem mais preto no branco. Se se não é, tá? Temos aí o Tiago Brunet, por exemplo. Tiago Brunet, ele é um rígido masoca. Então ele é um cara que ele consegue brilhar, ele consegue falar, ele consegue interagir, mas você nunca vai ver ele fazendo grandes extravagâncias, porque o masoca dele pede segurança. Então até na forma de pregar, ele tem uma inovação na pregação, mas ele vai atuar muito bem naquele campo que é muito seguro para ele. Ele precisa saber exatamente o que ele está fazendo, exatamente o que ele está falando. E quando ele está seguro, ele brilha absurdamente. E temos aí o senhor Pablo Marçal. E quem é Pablo Marçal, gente? Pablo Marçal, ele é um cara que nós chamamos dentro da análise corporal de traços distribuídos, tá? Eu arriscaria dizer, eu digo com certeza, porque o traço mais baixo dele é da
Esquizoidia. Então, rejeição não é um problema para o senhor Pablo Marçal. Violeta, eu não estou entendendo nada desses negócios que você está falando aí, de traço, de isso e daquilo. Bom, eu tenho uma playlist no meu canal, você procura Conheça os Seus Traços, você vai lá, você vai conhecer os 5 individualmente. Você vai assistir os 5 vídeos e vai falar assim, mas eu me identifiquei com todos. Sim, você se identifica com todos, porque todos nós temos os 5 traços dentro de nós, que são formados em cima de dores. A boa notícia é que cada uma dessa dor traz um benefício pra gente. Traz um leque de habilidades pra gente. E, voltando, quem é Pablo Marçal? Pablo Marçal, ele tem uma distribuição meio que homogênea de traços, exceto o esquizoide dele, que é um pouco baixo. O que isso quer dizer, Violeta? Isso quer dizer que se esse cara, ele tá na dor, ele é um caos completo e absoluto. Se ele tá no recurso, ele é um foguete, tá? E é isso que nós vemos nesse cara aí. Ele domina, inclusive essa é a palavra que ele usa, ele domina várias áreas. Ele não tem muito problema com rejeição. Com rejeição. Ele se expõe ao ridículo com facilidade. Ele meio que tá meio cagando e andando porque as pessoas pensam e falam a respeito dele. E esse é o Pablo Marçal. Então, essa é a minha análise técnica do cara. Eu podia fazer análise de todos esses caras que estão aí na thumb, mas senão nós vamos ficar aqui até o ano que vem. Papai Noel chega e nós estamos falando desses caras ainda. Qual é a segunda análise que eu quero fazer? É a análise do comportamento, porque os traços, eles determinam quais são as dores e quanto nós sentimos de cada uma dessas dores. Porém, o que pode fazer uma pessoa com 35% de oralidade? Se você não sabe, a oralidade é uma pessoa eloquente, uma pessoa que gosta de sensações, gosta de comer. Os orais têm uma tendência a engordar, mas às vezes a gente pega um oral 35% que ele é obeso, pegamos um oral 35% que não é obeso, ou então ele é tímido, ele não fala. Aí entramos em ambiência. Violeta, e o código da treta? Calma que eu vou falar lá no final o código da treta. Aqui eu entro agora com a minha análise como pessoa que está no meio cristão, no meio evangélico. Você determina, dá um nome que você quiser. Por quê? Eu atendo pessoas dessa área, desse ramo, e são pessoas como qualquer outra. E o que eu tenho a dizer? Gente, o mundo cristão, a gente corre atrás do conhecimento de Deus através de Jesus Cristo. Nós cremos na Bíblia, cremos nos princípios da Bíblia, e cada uma das denominações, ela tem um padrão de comunicação. E por que isso? Porque Deus é o cara mais sensato e fantástico do universo, tá? Ele nos faz a imagem e semelhança dele, coloca a gente nesse mundão de meu Deus para nos relacionarmos com ele, tá? E ele nos faz com o livre-arbítrio. Ou seja, você pode escolher me amar e me seguir ou não. Você pode escolher me obedecer ou não. E por nós termos esses 5 traços e essa variação de comportamento dentro de um certo limite, nós temos padrões de linguagens diferentes. Eu sempre digo que se fosse para eu usar cabelão e saia para servir a Deus, eu não serviria. E Deus, ele não exige de ninguém que nós sejamos um padrão, que nós sejamos um bloquinho. Pelo contrário, lá na Torre de Babel, quando ele falou, galera, vocês têm que espalhar pelo mundo, se multiplicar, a galera se junta na Torre de Babel, todo mundo fala uma só língua, um só propósito, eles queriam construir aquela torre. Deus, ele confunde todas as línguas ali, para quê? Para que esse povo fosse diferente, para que eles vazassem, para que eles se espalhassem. Hoje não é diferente. Então a gente tem a igreja do reteté, a igreja do sapatinho de fogo, a gente tem a galera dos estudos, que gosta de estudar, tem a galera que não bate palma, que só acena, a gente tem a galera que fica lá orando bem baixinho, os que gritam, os que gostam de dançar, tem os roqueiros, tem os funkeiro não, tem a galera do reggae. Por que tem toda essa diversidade de denominações e de padrões de comportamento cristão, evangélico, você dá o título que você quiser? Porque Deus, ele respeita aquilo que ele nos dá, ele respeita aquilo como ele nos fez. Então, a galera que gosta do reggae, vai pra Bola de Neve. A galera dos roqueiros vai pra Renascer.
A galera que, vamos dizer assim, não sabe muito bem o que é e que acha que a mulher tem que pregar, vai para quadrangular. A galera que gosta de estudar, vai para Batista. Os que gostam de orar baixo, vai para Presbiteriana. Eu estou fazendo aqui, gente, uma análise bem superficial de cada uma dessas denominações. E isso é que é lindo em ser de Deus, em seguir a Deus, porque Ele respeita quem nós somos e Ele entrega para esses homens de Deus formas e maneiras de pregar a palavra diferentes para que a gente se identifique. Há muito tempo atrás, para vocês terem uma ideia, muito tempo mesmo, um líder chegou para mim e falou assim: você sabe da nova igreja que está surgindo por aí? Eu falei: não estou sabendo. A igreja chama Bola de Neve, você acredita nisso? Isso não é nome de igreja. E eu fiquei pensando: Bola de Neve? Que loucura. E a pessoa falou assim: você não sabe? Eles fumam maconha. Eu: como assim eles fumam maconha? Totalmente perdida essa pessoa está. Por quê? Ela não conhece, ela ouviu uma história, ela ouviu de alguém que falou e veio reproduzir essa história. Então, toda vez que a gente escuta alguma coisa de alguém sobre alguma denominação, sobre alguma forma de falar, alguma forma de trazer a palavra, a gente tem que ligar o nosso alerta e ir lá ver com os nossos olhos, entender com os nossos olhos. Tá? O que está acontecendo? E ultimamente, nos últimos dias, foi isso que aconteceu. O senhor Pablo Marçal é um cara multimilionário, né, na casa do bilhão aí. Ele domina no marketing digital e ele resolveu escancarar a posição dele religiosa e começar a pregar através de tudo aquilo que ele já faz na internet. Todos esses caras que estão na thumb aí, você pode ver que todos eles têm canal, só que cada um tem uma forma de linguagem diferente. Por exemplo, Rodrigo Mocelin, que é o cara que eu citei aí, ele é um sujeito que fala sobre família, sobre homeschooling. Ele tem uma mensagem extremamente útil para o reino. Pablo Marçal, ele fala sobre finanças, negócio, sobre você avançar, sobre você crescer. Tiago Brunet, ele fala sobre inteligência emocional. Veja bem, tudo isso que eu estou falando é o pano de fundo. O objetivo é o quê? É trazer a palavra, trazer a mensagem de Deus, trazer a mensagem da salvação. Como que Deus, ele nos dá a salvação, mas eles têm um pano de fundo, uma forma de linguagem. Tiago Brunet fala sobre inteligência emocional. O Cláudio Duarte é um cara mais comunicativo, ele fala sobre casais. É uma outra área, é um outro nicho. Ele é engraçadão, inclusive o Cláudio Duarte, ele tem uma oralidade muito alta. Então, cada um desses pastores, o Rina, por exemplo, da Bola de Neve, ele traz uma pegada mais, eu prego o reino, mas eu também trago junto com o reino questões de atualidade, como que eu vou falar sobre cristianismo no mundo de hoje. São coisas sutis. Então eu não tenho que brigar. Agora pensa comigo, vamos supor que você é uma pessoa extremamente tatuada, como por exemplo o Anderson Silva. Eu imagino Anderson Silva chegando a primeira vez na igreja. De repente, se ele entra numa igreja que não curte tatuagem ou que condena a tatuagem, o que a gente faz? A gente empurra essa pessoa para longe de Deus. Então, quando eu vi a primeira vez a Bola de Neve, por exemplo, com prancha em cima do altar, com coisa de formato de skate, eu fiquei pensando, gente, que povo louco. As pessoas iam para a igreja de bermuda, era uma coisa que eu não conhecia, embora na minha igreja eu não ia, a galera não ia de terno e gravata, mas não ia de bermuda, porque o código de conduta que eu aprendi ali naquele lugar é que eu devia ter um respeito e que eu deveria usar uma roupa adequada, que eu não deveria usar bermuda, porque bermuda é muito informal. E aí vem Bola de Neve, onde até o pessoal que toca, que canta, que está lá em cima no palco, usa bermuda. Inicialmente a gente tem aquele baque, aquele choque do tipo, nossa, mas isso está errado. Para e pensa, querido. Imagina que você fosse um skatista e você entrasse numa igreja de bermuda e as pessoas te condenassem porque você está vestido daquele jeito. Como que o coração da pessoa vai se abrir para a mensagem de Deus? Não vai. Deus respeita tanto a forma como nós somos e a forma como a gente vê o mundo, que Ele cria todas essas denominações, todas essas linguagens para dar oportunidade e chance para todos nós conhecermos a benevolência dele, tá?
Violeta, você não falou do código da treta. Agora sim, você está preparado para entender o código por trás da treta. A vida inteira, se você viver 200, 300, 500 anos nessa terra, você vai ver homens de Deus, homens que carregam títulos, tretando entre eles, ou tretando entre si, ou caindo, ou fazendo alguma, vamos dizer, cagada. Sabe por quê? Porque quem é o absoluto e quem merece toda a honra e a glória, e quem é o perfeito, é Jesus. Não são esses homens. Só que nós temos uma natureza corrompida porque nós fomos criados e colocados num jardim para termos relacionamento face a face com Deus. A gente foi criado para viver, para conversar com Deus. Como o pecado nos separou disso daí, Deus, o ser humano, ele tem uma necessidade imensa de ter esse relacionamento direto. Como ele não consegue, porque a espiritualidade dele... Nossa, tô suando. Como ele não consegue, porque a espiritualidade dele às vezes está limitada, ou é muito embrionária ainda, qual é a tendência do ser humano? Se ligar, idolatrar aquele líder que está na frente. Então, vamos supor que você é super a favor da família e de criar os filhos em casa. Se você for também muito racional, você vai amar Mocelinho. E vai odiar o Pablo, por exemplo, que parece um doidão. Ou vai achar muito estranho o Anderson Silva. Se você gosta de negócios do mundo que Pablo fala, você vai amar o Pablo. E de repente a gente, às vezes, nessa necessidade de se relacionar com Deus, a gente acaba idolatrando homens. Então, eu penso que o código das tretas as tretas são permitidas para que acenda uma lanterna, um alerta na nossa cabeça de, olha, esse cara, ele é tão homem quanto você, e você tem que prestar atenção na palavra que ele diz, não naquilo que ele faz, porque mesmo, como o Pablo mesmo diz, nós somos piores, eu sou pior do que você imagina, quer dizer, ele não foi ele o autor dessa frase, mas é sempre assim, porque quando o cara erra, a gente dá um passo para trás. Quando nós somos infantis nas nossas emoções, obviamente a gente apedreja a pessoa e, vamos dizer assim, a gente sai andando e deixa essa pessoa para trás. Mas quando você já é um pouco mais elevado, um pouco mais estudado, entende um pouco mais, você entende que o que eu posso absorver dessa pessoa de bom, isso, o que ele fez de errado, eu também estou aprendendo com aquilo que ele fez de errado. Por quê? Porque eu não preciso repetir, eu não preciso passar pelo processo que ele está passando. Mas o Pablo é muito arrogante. Tá, será que você também não é arrogante? Olhe para você, observa você. Esse é um alerta, olha para você mesmo. Será que eu não faço às vezes igual esse cara? Mas o Mocelinho é muito cabeça dura. Será que você não é cabeça dura também? Será que você não está na hora de você sentar e olhar para você? Mas o Cláudio Duarte, ele faz muita piada, ele vai perder o Espírito Santo, parece que o Espírito Santo nem age, porque ele só brinca, parece que Deus é uma brincadeira. Será que você não tem sido muito chato? Entendeu? Então, qual é o código por trás da treta? Nós precisamos parar de sermos infantis, sermos crianças. Inclusive, quem faz a terapia, né, quem passa pelo processo da análise, entende que todo problema, todos os questionamentos, de forma negativa, eu estou falando aqui, ele tem uma base num trauma infantil. Será que nós não estamos vivendo, muitas vezes, o nosso trauma infantil e espelhando isso nesses caras? Eu falo isso porque, com conhecimento de causa, porque eu sigo todos esses caras que estão na thumb. E, sinceramente, eu gosto de todos, do jeito que eles são. Você deve estar falando aí, Violeta, mas eles estão brigando por causa de mídia, eles estão brigando por causa de ego. E você também não brigaria? Pensa se você estivesse no lugar deles, você teria feito a mesma coisa? Mas, Violeta, o reino de Deus está perdendo. Então você, querido e querida, você aprenda, estude, mergulhe na palavra de Deus e seja então você a diferença desses caras. E eu vou te dar uma notícia não muito agradável, mais dia menos dia você vai queimar largada, mais dia menos dia você vai pisar fora da faixa. Sabe por quê? Porque esse é o código. Você não será perfeito, porque o perfeito a ser seguido é Jesus Cristo. Não é Pablo, não é Cláudio,
não é Tiago, não é Rodrigo, não é ninguém, é só Jesus, tá? Então, fica aqui esse vídeo para você, pensa aí a respeito, fuça aí no meu canal, vá lá ver a minha playlist sobre como conhecer os traços e eu espero você no próximo vídeo. Tchau!